Então eu vou falar hoje sobre pseudoartrose após cirurgia cervical por via anterior, né, após a CDF, com case stand-alone. Então, basicamente, nós vamos tentar responder esses três quesitos aqui, né? Quando que está indicado a CDF em doenças degenerativas, quais são os critérios, né, para a gente definir a pseudoartrose, e eu vou falar um pouco sobre o nosso estudo de coorte sobre o tema. Então, em relação à indicação de ACDF para doenças degenerativas, o que é clássico na literatura é que a via anterior ela deve ser indicada em doenças de até 3 níveis, quando a compressão ela é predominantemente anterior ao nível do disco. Quando a compressão ela vai além do nível do disco, quando ela migra, quando ela vai atrás do corpo, principalmente se tiver calcificação, aí são casos em que a gente tem que pensar numa ACCF, ou seja, numa corpectomia. E pacientes com múltiplos níveis, a gente pensa em via posterior, a depender aí também da presença da lordose cervical, que é mandatória para a via posterior. Casos de múltiplos níveis onde a gente não tem uma boa lordose são casos em que provavelmente vão necessitar de duplas vias. Sabemos que a CDF ela tem uma melhor capacidade também de tratamento da dor axial e tem que tomar cuidado na indicação e deve ser evitado em caso de calcificação do ligamento longitudinal posterior pelo risco de fístula. Basicamente, nós temos aí a reconstrução mais padrão, que seria com placa e parafuso, e de 2010 para cá, que ficou mais popular, o uso dos sistemas aí autobloqueantes ou stand-alone, cuja vantagem já foi documentada numa meta-análise recente, em 2020, principalmente por reduzir a taxa de disfagia, principalmente aquela disfagia definitiva, que está associada à presença física da placa. Então, essa é a grande vantagem da gente sair da cirurgia com placa. E também, nessa mesma meta-análise, se demonstrou que você tem menos doença discal em nível adjacente. Então, que seria aí um segundo benefício. A grande questão, aí, o hiato ainda da literatura, é se você sair de uma reconstrução mais rígida, né, mais robusta, que seria a placa, se você não aumentaria o risco de falha de fusão, que foi o objetivo pelo qual a placa foi desenvolvida. Então, a grande questão é a gente tentar usar, né, o dispositivo autobloqueante em quem realmente não tem tanta necessidade mecânica para precisar de uma placa, já que você tem os benefícios de evitar doença discal em nível adjacente e disfagia. Então, em relação a esse quesito, que é a pseudoartrose, o que é pseudoartrose? Pseudoartrose, na verdade, a gente não tem um consenso na literatura para definição do diagnóstico. O que precisa para falar que o paciente está em pseudoartrose é que ele tenha uma clínica compatível com pseudoartrose, e a clínica envolve uma dor exclusiva ou predominantemente axial, e é uma dor que se instala após algum tempo de uma acalmia, de uma melhoria após a cirurgia, da estabilização. Então essa é a dica, aquele paciente que ficou bem, depois de uns meses ele começa, né, você tirou aquele componente do pós-operatório, dor muscular, e começa aquela cervicalgia mecânica após um tempo da cirurgia. Aí tem que levantar uma lanterna se realmente essa cirurgia está consolidada. Em relação a critérios radiológicos, nós podemos usar critérios de tomografia e critérios de radiografia dinâmica. Quem definiu esses critérios aí foi aquele segunda referência ali, que é o Oshina. Então, basicamente, na tomografia, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver em algum dos planos, sagital, coronal ou axial, uma ponte que vá de um platô a outro de maneira contínua, sem interrupção. Então, aqui eu ilustro, aqui está ilustrando uma falha, ó, a gente tem uma falha, um gap, uma radiolucência no enxerto. Isso aqui é falha de fusão. Então, nós vamos chamar não de pseudoartrose, nós vamos chamar de não fusão, porque pseudoartrose precisa de componente clínico. E aqui a gente também vê uma quebra de instrumental, uma fratura de âncora. Então, quando você não tem uma ponte óssea de platô a platô, então nós temos o critério radiológico na tomografia, que é a falha de fusão.
Em relação à radiografia dinâmica, o que a radiografia dinâmica vai procurar? Ela vai procurar movimento. Teoricamente, se aquilo tem consolidação, não pode ter movimentação. Porém, algum grau de elasticidade existe, mesmo com uma massa com boa consolidação. E qual é esse limite? Se a gente usar o critério de Cobb, que é esse primeiro, onde a gente passa uma linha no platô superior da vértebra acima e no platô inferior a vértebra baixa do nível que a gente pretendeu fazer a fusão, a gente vai fazer o Cobb na flexão máxima e na extensão máxima e vai calcular a variação desse ângulo de Cobb. A literatura também não tem consenso para o grau de corte, podendo variar de 1 a 5 graus o ponto pelo qual ele vai falar está com movimento ou não está com movimento. Então, os critérios mais sensíveis, eles vão usar Cobbs mais baixos, porém você vai detectar muito falso positivo. E os critérios mais específicos vão usar Cobbs mais elevados. E mais falso negativo nós vamos ter com esse critério. Então, a literatura fala entre 1 e 5 graus. Então, você vai considerar uma movimentação de 3, então abaixo daquilo estaria com fusão, acima daquilo estaria sem fusão. O outro critério, que é o de baixo, também feito entre a flexão e extensão máxima, só que aqui a gente compara a distância entre as pontas dos processos espinhosos dos níveis adjacentes ali ao disco em que se pretendeu fundir. E também existe uma variação de 1 a 2 milímetros como ponto de corte. Então, alguns autores sugerem 1, alguns autores sugerem 2 milímetros, e a partir desse ponto, se tiver uma movimentação acima disso, não teria fusão. Aqui eu vou mostrar um pouco do artigo, que foi uma das partes aí da minha tese de doutorado. A gente conseguiu publicar isso em 2020 no Journal, que é justamente sobre a avaliação da pseudoartrose. Então, nós fizemos uma coorte com avaliação retrospectiva dos dados de pacientes operados de doença degenerativa de coluna cervical, de 1 a 3 níveis, todos com QIG autobloqueantes e usando hidroxiapatita como enxerto, todos operados no hospital da ACD aqui de São Paulo. Esses pacientes tinham um segmento regular que era trimestral no primeiro ano, semestral no segundo ano e anual a partir do terceiro ano. Além dos dados clínicos, demográficos, densidade óssea, o que a gente usou para avaliar desfecho clínico foi o Neck Disability Index, que é a incapacidade relacionada ao pescoço, e o Score VAS, né, a escala analógica visual, dividida entre o componente axial, que é cabeça, pescoço e ombro, e componente radicular, que é a dor irradiada. E, para comparação, nós usamos o último follow-up cirúrgico, né, o último follow-up pós-operatório, contrapondo aí com o momento da indicação cirúrgica, qual eram os scores. A avaliação de imagem a gente encaminhou para um radiologista terceirizado, especializado, e que não tinha nenhum conhecimento sobre os dados clínicos para poder fazer uma avaliação isenta entre a parte clínica e radiológica. Então, como critérios de inclusão, nós operamos pacientes então, com quadro radicular ou medular por doença degenerativa, todos de 1 a 3 níveis, todos com QIG autobloqueante usando hidroxiapatita como enxerto. O follow-up mínimo foi de 24 meses. Os pacientes, então, tiveram avaliação de seus prontuários e nós excluímos pacientes que tinham cirurgia prévia, paciente que foi operado de mais de 3 níveis, paciente com técnicas por vias posterior ou com uso de placa, pacientes que usaram espaçadores sem placa, mas não eram autobloqueantes, associado a técnicas híbridas com artroplastia, ou com enxerto ósseo diferente de hidroxiapatita. Então, de janeiro de 2012 a dezembro de 2017, nós operamos 103 pacientes na ACD com doença degenerativa de coluna cervical. Desses, 12 foram operados em 4 ou mais níveis, portanto, 91 até 3 níveis. 5 foram submetidos à corpectomia e 86 à dissectomia.
Dos 86 submetidos à dissectomia, 23 foram para artroplastias e 63 para CDF. Desses 63, 2 foram excluídos porque tinham cirurgia prévia e com placa, 4 porque foram feitas cirurgias híbridas associadas à artroplastia, 1 que foi usado enxerto de ilíaco e 1 que apresentou dispositivo sem ancoramento. Dos 55 pacientes elegíveis, nós perdemos um paciente mais ou menos com 1 ano e meio de follow-up por infarto agudo de miocárdio, então ele não entrou aqui não entrou no grupo. 4 com perda de acompanhamento ou acompanhamento irregular, e um paciente que tinha um retardo mental leve, que o questionário não era confiável para ser utilizado. Então nós ficamos com N de 49 pacientes. Então aqui, dos métodos diagnósticos, nós escolhemos a tomografia como padrão ouro para fazer o estudo, porque a tomografia foi o único exame capaz de avaliar todos os níveis de todos os pacientes, já que nós perdemos aí uma parte dos níveis baixos no raio-x dinâmico por sobreposição do ombro. Então não tinha como a gente ter a informação de todos os níveis. Então usamos a tomografia, e aqui mostra, aqui já é dos casos, né? Inclusive aqui já é a imagem do artigo. Aqui na primeira linha para um nível, nas 2 primeiras colunas, pacientes com fusão. Então a gente vê aqui para um nível a massa óssea bem formada, para 2 níveis e para 3 níveis a presença de ponte óssea. E aqui o que o radiologista usou para critério de não fusão, né? Ou vamos chamar aqui de pseudoartrose radiológica, que é a não formação de ponte óssea de platô a platô. Aí o que o radiologista fez? Ele colocou nível a nível, se tinha fusão, se não tinha fusão, e depois nos encaminhou para a gente confrontar com a parte clínica. Quando a gente foi avaliar a parte clínica, o que a gente teve que fazer? Isso aqui é um dado novo que a gente não achou na literatura, e daí a gente entende por que tem, às vezes, um pouco de confusão. Quanto mais níveis se opera, mais pseudoartrose. Isso é verdade em partes, porque a chance individual daquele nível fundir, ela não é tão pior quanto mais níveis você opera. O fato é que basta o paciente ter uma não fusão para ele poder desenvolver pseudoartrose. Então, nesse sentido, se ele opera mais níveis, ele tem mais risco de desenvolver uma pseudoartrose sintomática. Então, quando a gente vai comparar o paciente, não os níveis, a gente tem que saber se ele fundiu todos os níveis operados ou não. É isso que nos importa. Então, a gente criou isso que a gente chama de taxa de ossificação, onde a gente colocou o paciente operado de um nível e que apresentou fusão como 100% de taxa de ossificação, e se não fundiu, 0%. Em 2 níveis, nós poderíamos ter, então, 100% de taxa de ossificação, 50% ou 0%. Os pacientes operados de 3 níveis, nós podemos ter, então, 100%, 67%, 33% ou 0%. E o que nos importa? Saber se o paciente tem 100% de taxa de ossificação ou se ele tem uma taxa de ossificação diferente de 100%, para comparar a parte clínica. Nós tivemos 15 homens e 34 mulheres. A idade média é um grupo relativamente jovem, de 45, quase 46 anos. A maioria de não fumantes, 82%. 71% dos pacientes apresentavam clínica do tipo radicular e 29% do tipo medular. E o tempo entre o início dos sintomas e a cirurgia, o tempo médio foi de 14,2 meses. Nós operamos 13 pacientes com 1 nível e 13 pacientes com 3 níveis e 23 pacientes com 2 níveis. E o dispositivo mais utilizado foi o ROI-C, que é um sistema com duplo ancoramento, mas também tivemos casos com o MC+, que é uma única âncora, ou o HRC, que é do tipo blade ou flap. Em relação ao desfecho clínico, quando a gente comparou então o Neck Disability VAS, a gente teve uma melhoria de 92% dos pacientes, 2%, que significa um paciente, ficou igual, e 6% apresentaram piora. Quando a gente olha o que melhorou, o Neck Disability Index teve uma melhoria de 66,3%, a dor radicular 96,5% e a dor axial de 75,6%. Nós fomos então avaliar aqueles pacientes que tiveram piora.
Por que eles pioraram? Essa paciente é a única, né, que seria 2%, né, dentro daqueles 6%, em que apresentou pseudoartrose sintomática e a gente não tinha nenhum outro fator de piora a não ser a pseudoartrose. O que aconteceu? Essa paciente ela tinha aqui uma doença degenerativa C5, C6, C7, uma compressão medular e uma cifose local, que nós descomprimimos, corrigimos, ela teve uma ótima melhora e com 6 meses ela começa a piorar de novo. E aqui a gente vê uma quebra na âncora inferior, uma pseudoartrose no nível de baixo, 6, 7. E como ela não melhorava com o tratamento clínico, foi continuando a piorar, até que um momento ela já estava muito sintomática, e nós optamos por uma reabordagem por via anterior, e por já ter tido a pseudoartrose, a gente optou por colocação de um ilíaco, osso de ilíaco, e placa para não ter risco de falha. Aqui uma crítica, né, a partir daqui, isso a gente não vê muito em literatura, mas hoje, quando eu tenho cifose, eu não faço mais estabilização standalone. Eu entendo que é uma questão mecânica que sobrecarrega muito esse tipo de estabilização. Aqui você tem que pensar bem. Idade, qualidade óssea, se fuma, não fuma. De repente, ou você lançar a mão, talvez, ou desses cages mais modernos, que tem interface de titânio, que tem uma integração um pouco mais rápida, ou uso de enxerto autólogo, mas tentar fazer algo mecanicamente melhor, ou voltar para a placa nessa situação. Então, uma forma de prevenir isso. Outros 2 doentes, né, completando aqueles 6%, né, os outros 4%, né, 2% cada paciente, eram pacientes que apresentaram pseudoartrose radiológica, né, essa paciente de cima aqui, ela foi operada de 3 níveis, né, e a gente vê que o nível de cima, o C4, C5, C6, C7, ela fez uma falha de fusão, voltou a ter sintoma com 6 meses, e na avaliação ela também tinha feito uma doença discal em nível adjacente em C3 e C4. Ela já tinha um desgaste e aquilo piorou. E aí nós optamos por uma abordagem por via posterior, já que era múltiplos níveis, precisaria abordar mais um ainda. Fizemos uma fixação posterior e descompressão posterior. A outra paciente, ela apresentou a pseudoartrose em C4, C5 e uma doença discal em nível adjacente C6, C7. Ela teve uma piora, mas não foi uma piora tão importante, ela optou por não operar mais. Então, por que eu coloquei explicando isso aqui? Porque pseudoartrose sintomática pura nós tivemos em um único caso, e é um caso diferente, era um caso que tinha uma deformidade. Então, talvez, se a gente excluir casos com deformidade, mesmo com uma pequena cifose, é uma técnica que é bem segura para 3 níveis com essas observações. E a piora aqui não necessariamente foi por pseudoartrose nesses 2 pacientes, porque como eu vou mostrar aqui no slide seguinte, a gente teve alguns pacientes que não tiveram fusão na imagem, mas que estavam bem. Então, dos pacientes operados de um nível, dos 13 pacientes, nós tivemos 100% de ossificação em 11 e diferente de 100% em 2. De 2 níveis, dos 23, nós tivemos 18 com 100% de taxa de ossificação e 5 com taxa de ossificação diferente de 100. E os pacientes operados de 3 níveis, dos 13, nós tivemos 8 com 100% de taxa de ossificação e 5 diferentes de 100%. Ou seja, teve alguns pacientes que não tiveram fusão e que eu vou mostrar o desfecho clínico à frente. Quando a gente olha por nível operado, então, desses 49 pacientes, nós operamos 98 níveis. Quando a gente olhava individualmente os níveis, nós tivemos uma taxa de fusão de 83,6% e uma taxa de pseudoartrose radiológica de 16,4%, o que está dentro da literatura, que fala entre 70% e 100%, dependendo do trabalho. Aí a gente pegou aquele grupo que estava bem, mas que tinha taxa de ossificação diferente de 100%, ou seja, ele tinha algum nível que não fundiu, e comparamos com o grupo que tinha taxa de ossificação de 100%, para saber se teve uma melhora ou se teve alguma diferença. E não teve absolutamente nenhuma diferença. Tirando a taxa de ossificação, obviamente, todos os critérios, né, tanto de idade, parte epidemiológica, quanto de desfecho clínico, esses grupos eles estavam iguais. Então, mostrando que a pseudoartrose ela depende desse componente clínico, e tem muitos pacientes que você não consegue o critério de imagem, mas ele está bem.
Então, como um resumo aqui, nós tivemos uma taxa de pseudartrose sintomática em que a gente consegue atribuir exclusivamente a pseudartrose em um único paciente, que seria 2%, e outros 2 pacientes que tiveram pseudartrose, mas também tiveram doença discal em nível adjacente. E essa única paciente que foi da pseudartrose foi aquela que tinha uma cifose, talvez um critério não tão bom para case standalone. E quando a gente comparava os pacientes que estavam bem, sem status de fusão, em algum nível, eles estavam tão bem quanto o outro grupo. Então era isso, que eu deixei um tempinho aqui, se quiserem perguntar, que tem bastante coisa aqui que a gente pode discutir. Então, um deles, inclusive, é critério de imagem para case standalone, que a gente achou um pouquinho diferente do que a literatura traz. Obrigado. Perguntas, doutor Eduardo? Cadê o outro microfone? Primeiro é questão tempo. Quanto tempo você espera para considerar esse sintoma de pseudoartrose? Quanto tempo você espera para ver se teve fusão óssea e indicar tratamento? Retratamento. Em relação à fusão em geral, o ortopedista em geral vai falar em 3 meses, que para a coluna a gente acha pouco tempo. Para trabalho de cervical, a imensa maioria a partir de 1 ano. A maioria dos trabalhos estão entre 1 ano e 2 anos. Em relação a sintoma, o que a gente observou? Todos os pacientes eles tiveram falha precoce. Todos eles, entre o raio-x de 3 e 6 meses, eles voltaram a estar sintomático. Então, passou de 6 meses, eles não estão com sintoma, dificilmente eles vão apresentar. A gente não viu nenhum caso dessa casuística nossa. E se tiver fratura ou de âncora ou de haste, alguma coisa, você já considera pseudoartrose e pensa em rever ou ainda dá tempo para ver se vai ter artrose? Então, fratura de instrumental, assim, todos os casos sintomáticos que a gente teve, Manuel, a gente viu fratura de instrumental ou radiolucência no instrumental. Começa a fazer um halo em volta da âncora. É um critério que, embora não seja daqueles critérios, a literatura se prende muito à formação do osso e à mobilidade. Não tem tanta coisa em relação. O Oshina, quando ele revisou os critérios, ele fala um pouco dessa parte, mas não entra como um critério principal. Me parece um critério importante. Quando você tem falha, dos casos que eu tive com falha sintomática, todos tinham algum sinal ou de fratura ou de radiolucência. Edu, assunto tabagismo na pseudoartrose, né? Isso é falado muito na coluna lombar. Para a coluna cervical é a mesma coisa? Você analisou individualmente o tabagismo nesses que falharam? Como é que é isso no teu material? A gente, dos pacientes que falharam, uma era tabagista, mas a gente não tinha N suficiente para a gente falar que era por conta do tabagismo. Os outros 2 não tinham, e nós estamos falando de 3 casos. O nosso grupo, até pela forma da gente indicar a cirurgia, eu particularmente não opero o paciente que fuma. Eu aviso ele, se você para de fumar, a não sei que seja um caso gravíssimo, mas eu faço o paciente parar de fumar ou não opero, porque você vai assumir um risco que ele tem que entender, né? É como o paciente está infartando e também não quer parar de fumar, né? Então fica difícil. Eu sou bem incisivo, assim, então pelo menos os que eu operei, ali que tinha muito ex-tabagista, pelo menos me disse que tinha parado, né? Mas já conta, né? Porque assim, também você vai esperar o quê? Até por risco cardíaco, né? Você não dá para ele parar de fumar e operar no dia seguinte. Ele tem que ter aí uns meses antes, uns 6 meses. O que eu tento, assim, quando é grupo de risco para falha, muito paciente muito idoso, quando a gente vai operar múltiplos níveis, porque basta um estar em pseudoartrose para ter sintoma, ou que tem algum grau de instabilidade maior, uma listésia, uma cifose, como eu mostrei, eu tento usar osso autólogo, aí eu falo para ele que eu vou tirar a crista, porque aí eu tento melhorar a parte biológica. Se tiver disponível, né, dependendo a situação, a gente consegue. Hoje a gente tem cages que apresentam, né, a gente tem até um trabalho disso, de revisão. Por exemplo, o titânio, ele tem uma osteointegração muito rápida, de 6 semanas.
Então, ele falha menos. O problema do titânio, que também acontece em osso fraco, é que ele telescopa, né? Ele dá o subscience, que não tem uma tradução que os americanos falam, que é entrar na vértebra. Então, um tipo de cage que já tem alguns anos no Brasil, que é muito bom para essa situação, é cage de pique. Né? O pique é o clássico, né? Que parece um plástico duro. O pique ele é péssimo para osteointegrar, ele não vai osteointegrar, você tem que ter o osso formado, que o pique ele não consegue osteointegrar, ele é muito ruim. Porém, o pique ele tem menos dureza do que o osso, então ele não entra. Então você não tem o problema do subscience. Então, esses cages em que você tem o corpo dele em pique e a interface de titânio, que eles chamam de plasma pore, que é um titânio poroso em spray, você aproveita o que você quer do titânio, que é a osteointegração, mas você não tem toda a resistência do titânio, você passa a ter a resistência do pique. Então é uma coisa interessante nesses casos, talvez usar um sistema desse, com osso de ilíaco, ou até fazer placa. E aí a placa ninguém condena a placa. A placa, sim, a gente tem que tirar a placa quando realmente não tem necessidade da placa. É melhor você fazer sem, a cirurgia é mais rápida, você tem menos índice de disfagia. Agora, se você tiver uma situação mecânica que você vai tá com medo de falhar, usa a placa. Aí usa uma placa mais curtinha, ou pelo menos em um nível, no nível ali que tem uma deformidade, enfim. Aí tem que tentar fazer uma coisa meio gourmet aí para cada um. Mais perguntas? Edu, está se discutindo muito quando você faz artrodese de vários níveis. Os últimos níveis, você fazer uma artrodese mais mole, com banda. O que você acha disso? Tem algumas situações aí, né? Banda, o próprio gancho de transverso. Eu costumo fazer idiopática, a ponta de cima eu ponho gancho de transverso. Isso é um pouco teórico, isso tem princípio, mas não tem muita literatura ainda, professor. Teve um americano que estudou isso, ele comparou tudo, banda, gancho, aquelas hastes semirrígidas, e o que ele concluiu é que o que segura é se o disco de cima realmente for bom e você parar numa vértebra estável, isso é o mais importante, que a vértebra ser paralela ao solo nos dois planos. Isso de longe é o mais importante. Mas essa transição, o que eu acredito nisso aí, professor, é que quando você faz a inserção de um para com parafuso, às vezes o que acontece, que você degenera o nível de cima, é que você acaba machucando a cápsula articular do nível de cima pela dissecção. Então, quando você coloca um ganchinho ou faz uma banda, às vezes não é o sistema em si, mas a dissecção que você faz acaba evitando. Obrigado, Edu. E você, nosso neuronata, se tiver alguma pergunta, o doutor Eduardo vai estar aqui para responder. E gostaria de convidá-lo, então, para a próxima reunião, na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tenham todos um bom dia e muito obrigado pela audiência.